Olá, turma. Vamos continuar nossas aulas de auxiliar em medicina veterinária de pequenos animais. Estamos no tema dos animais silvestres, falando sobre mamíferos, alguns procedimentos comuns no atendimento a animais silvestres. Dando continuidade no nosso curso, nessa imagem nós estamos vendo a coleta de sangue através da punção da veia jugular de um furão. Então, aqui na região do pescocinho, tá? Lembra que nós vimos o slide passado? Nós vimos aqui, olha, a jugular em alguma e aqui nós temos uma que é chamada subclávia, né? No caso ali a gente está vendo a punção da jugular aqui assim, ó, né? No caso do furão, está funcionando a jugular. Tanto os coelhos quanto os porquinhos da Índia, as cobaias, eles têm essa possibilidade das veinhas na região da orelha, né? Mas é muito fininha, precisa estar com uma seringa especial, com uma agulha bem fininha e ter bastante e pegando prática. É possível colher aí uma amostra de sangue ou até fazer uma aplicação intravenosa com o uso desses vasos na orelha desses bichinhos, tá? E é preciso também saber, a gente já vai ver mais para frente aí no coelhinho, quais são as artérias e quais são as veias, né? Porque para fazer essas administrações ou essa coleta de sangue, é nas veias que nós fazemos, porque as artérias pulsam e sangram muito. Então, é na veia que a gente tem que puncionar. Então, o porquinho da Índia admite uma das vias aí de coleta de sangue aqui nessa veinha que tem na orelhinha dela. E aqui a gente já está, todas essas espécies, tá? O coelho, o porquinho, o cobaio, o furão, permitem a coleta na veia cefálica, igual do cachorro, no braço, tá? É claro que é uma veia bem fininha que tem aqui, né? Então, basta estar com o material adequado, a seringa adequada e um certo treino para conseguir esse acesso é possível, é viável. Mais uma vez, olha, a coleta no bracinho, né, na região, na via cefálica que a gente fala, pode colocar um garrote ou a pessoa que está, o auxiliar que está contendo, já com o dedão aqui, pressiona o vaso, fazendo então aqui a função do garrote, para que o profissional possa funcionar a veia aqui, né? Uma opção é a veia tarsal, tá? A tarsal fica na perninha do lado, a gente chama de lateral, ou seja, o lado de fora, né? Medial é o lado de dentro aqui da perna e o lateral, o lado de fora. Então, olha, a tarsal passa por aqui, ó. E aí, então, nesse caso, o que o colega fez foi só um pequeno cortinho, né, por cima aqui da pele, então já vai extravasar um pouquinho de sangue, e esse sangue pode ser colhido num frasquinho ou num capilar, daqueles capilares sanguíneos, para fazer os exames, alguns dos exames necessários. E aqui ilustra bem a orelha do coelho, tá? Onde um dos conhecimentos que a gente tem que ter é que o quê? Eu vou mostrar aqui embaixo, ó. Esse que está em azul é uma artéria, tá? Então, o sangue, ele está vindo nesse sentido aqui, ó. Daqui para cá. A artéria, e ela pulsa. Então, se a gente você vê que quando a gente olha na orelha dele, ó, a artéria, ela é grande, ela é tentadora, dá vontade da gente puncionar aqui, não é verdade? Mas a punção nessa região aqui, como a artéria
tem pulso e o sangue vem com uma certa pressão nesse sentido, vai sangrar muito, vai ter dificuldade depois de conter esse sangramento, se você puncionar aqui, vai fazer uma hemorragiazinha no local. Então, não é essa a que a gente deve puncionar para fazer um soro ou colher o material. É a veia marginal. Então, tá vendo aqui? Essa aqui é marginal, é uma veia. É essa aqui, olha. Essa é um pouco mais fininha, mas ela é acessível, olha. E é o que está acontecendo aqui, ó. A veia marginal na orelhinha do coelho sendo colhida o sangue aqui. A gente teria ainda mais essa marginal aqui, ó, que é a de baixo, que também pode ser acessada, mas essa que é maior aqui, é mais tentadora, não deve ser puncionada, porque vai pulsar sangue, vai sangrar, porque é uma artéria. Com relação ao colar elizabetano, nesses bichinhos, sempre existe uma certa delicadeza entre optar por colocar ou não colocar, tá? Eles são roedores, eles são animaizinhos, o cobaio, por exemplo, é um animalzinho bastante sensível, e então, às vezes, com esse colar, alguns animais não vão querer comer, vão ficar parados, não vão querer se movimentar, mas não são todos. E quando a gente ele tem um machucado, ou a gente faz uma cirurgia e tem pontinho, haverá sempre essa dúvida. Será que a gente vai colocar o colar? Será que não vai? Então, normalmente, é importante que esse animal, numa primeira tentativa, a gente coloque e observe se ele vai aceitar bem. Se ele aceitar bem, vamos manter com o colar, que é mais seguro. Agora, se ele não come, não se mexe, fica querendo arrancar o colar, fica tentando morder o colar, às vezes a gente vai ter que correr o risco de deixar sem o colar e torcer, vamos dizer assim, porque um bom número desses bichinhos não mexe nos pontos, não costuma se auto-ofender, mas é sempre uma situação delicada. As bandagens também a gente pode usar, mas geralmente aí sim eles vão querer roer essas bandagens, pode acabar engolindo, né, o que é perigoso. Então, cada caso é um caso, mas alguns animaizinhos aceitam o colar, então tá aí. É possível tentar fazer o colarzinho tanto para um coelhinho, para um porquinho da Índia, ou algumas das outras espécies que nós vimos. Uma coisa que aqui não é para ensinar vocês a anatomia de cada um desses bichinhos, não é a nossa intenção, mas apenas ter essa ideia, né, da importância. Então, mesmo um veterinário que começa, vamos dizer, trabalhando com animais silvestres, ele tem boas noções, mas ele não vai ter todos os detalhes da anatomia de cada um desses bichinhos que nós estamos falando, porque cada um deles vai ter um órgão um pouco diferente, uma característica particular da sua fisiologia, tá? Então, a importância do profissional e de quem for trabalhar com animais silvestres, de estar sempre consultando a anatomia interna desses bichinhos, né? Quando necessário, ter um bom livro, ter boas referências, principalmente se for lá intervir numa cirurgia, para saber onde é que estão qual é o detalhe, onde que está cada órgão, como que são os vasos sanguíneos que irrigam esses órgãos, inclusive em relação a quando vai fazer um exame de ultrassom, uma radiografia, o conhecimento da anatomia daquele animal que você vai mandar fazer um exame tem que ser revisado até que você domine isso, né? Então, aqui é mais para destacar o porquê é tão importante a gente conhecer a anatomia, conhecer a fisiologia, saber onde é que estão os órgãos, como eles funcionam, que nós, em cães e gatos, vimos a cada sistema, vimos até com certo detalhamento aí cada sistema, revisamos
e passamos esse conhecimento para vocês. Mas quando a gente vai falar, é hamster, é rato, é coelho, é cobaia, é ave, é réptil, o número é uma diversidade muito grande. E é claro que com os anos que a gente vai trabalhando, a gente vai fixando esses detalhes naquelas espécies de rotina. Mas nem sempre a gente tem um domínio tão amplo assim, e a gente deve ter ciência, ter a capacidade de perceber, olha, não, eu vou lidar com esse bichinho, vamos lá, vamos revisar, vamos reestudar, e a importância de estar sempre estudando. Aqui uma imagem mostrando que hoje a medicina veterinária vem sempre buscando fazer o seu melhor, independente do bichinho que a gente tiver que trabalhar. Então, os ultrassonografistas, alguns já estão se aperfeiçoando para conseguir fazer esse exame, não importa a espécie, né? Então, cada vez mais a literatura vai aumentando as informações, e o profissional vai buscando, e aqui nós estamos vendo, então, esse ouriço africano, né? Ele é chamado Red Rock, fazendo um exame de ultrassom. Então, aqui pode ser que seja um animalzinho anestesiado, ou pode ser que seja um animalzinho manso, mas mais provável que ele esteja anestesiado, para poder fazer esse exame com tranquilidade, para ele não fechar aquela bolinha ali e impedir o exame, tá? Um problema bastante comum dos hamsters, mas que pode afetar qualquer um desses bichinhos, é a obesidade, tá? Então, principalmente animaizinhos que estão sendo alimentados erradamente, somente com sementes, né? Semente de girassol, que é pura gordura. Então, é um outro detalhe que causa doenças, né? A obesidade é, por si só, uma doença. Então, até um certo ponto, um paciente ele está em sobrepeso, ele é gordinho, e às vezes esse gordinho não chega a ser algo que afete de forma drástica a saúde daquele paciente, mas a partir de 25%, 30% de sobrepeso, cai numa condição mórbida, uma condição de doença, que é chamada de obesidade, tá? Então, a obesidade é um problema comum nesses bichinhos criados cativos, em que o dono vai dando comida à vontade e, às vezes, alimentos inapropriados, com muita gordura. E a obesidade é uma doença que leva entre tantos outros problemas, a problemas no coração, chamadas cardiopatias, as doenças articulares, a artrose, tá? Pelo próprio sobrepeso nas articulações, vai sofrendo essas articulações. A diabetes é uma doença que vamos dizer assim, mais propenso de acontecer em pacientes obesos. Então, é uma doença grave que deve ser facilmente evitada, prevenida, utilizando apenas o alimento correto na quantidade correta. Os problemas dentários são muito, muito comuns nos roedores, tá? Os dentes deles crescem continuamente, não para de crescer. Eles precisam roer para gastar, igual a unha, precisa gastando, né? Então, às vezes, por estar com o alimento errado, o ambiente não propicia o desgaste do dente, ou às vezes por problemas nutricionais, eu já falei, né? Ou porque problemas genéticos mesmo, são reproduzidos em cativeiro, às vezes com problemas de consanguinidade, e então tem vários fatores que podem levar ao desgaste errado dos dentes, e os dentes começam a crescer de forma exagerada, como a gente está vendo aqui, causando alterações, tanto nos dentes incisivos aqui da frente, como nos molares, que estão aqui atrás, né? Então, esses problemas são chamados de maloclusão, né? Quer dizer, o mau fechamento dos dentes, no caso aí dos incisivos, muito comuns nos roedores, os lagomorfos são os coelhos, né?
e eles devem ser submetidos a corte sob anestesia, preferencialmente, e não com tesoura, igual está sendo feito aqui. Aqui é para mostrar o que não deve ser feito, tá? Porque esse corte, assim, propicia rachaduras no dente, que podem levar a problemas mais sérios depois. Então, o certo é usar o desgaste com aquele instrumento do dentista, né? Aquele que vai, aquela broca, né? Que vai girando e vai cortando devagarinho o dente para evitar o quê? Que haja fratura. Na hora que faz o corte com uma tesoura igual essa, é muito o risco de formar uma fratura nesse sentido aqui, ó, no dente, e isso pode ser um problema que acabe sendo muito mais grave do que o problema inicial que a gente tem aqui. Tá? Então, quando um animalzinho desse para de comer, uma das coisas que a gente tem que verificar é a dentição. E aqui mostrando, olha, os dentes do fundo, eles têm a boca tão pequenininha que precisam desse equipamento aqui, ó, que é um equipamento onde se faz a abertura máxima da boca, né? Essa parte aqui encaixa aqui atrás dos incisivos da frente, de cima, essa aqui nos incisivos de baixo, e esse aparelhinho aqui, ó, ele faz o afastamento das bochechas, permitindo a gente visualizar aqui o interior da boca. E olha que esses dentes molares, olha, eles estão completamente tortos e enormes, eles precisam ser desgastados, né? Esse é um procedimento bastante delicado. Essa foto não está muito boa para enxergar, mas dá para ver, olha, eu vou mostrar. Aqui está o dente de baixo, ó. Aqui está o nariz do bichinho, é uma chinchila, o nariz está aqui, e o dente de baixo, aqui é a parte de baixo da boca dela, o dente está aqui, ó, enorme, vindo aqui pelo lado, e ele veio aqui e ofendeu essa região aqui, ele cortou, ó. Então, olhando ela por fora, ele tinha esse corte aqui, ó, feito pelo próprio dente do animal, que o proprietário deixou chegar nessa situação. Um outro problema que a gente tem que estar atento é quando colocar esses bichinhos numa gaiola para mantê-los, muito cuidado com o tipo de tinta utilizada na gaiola. Tem que ser uma gaiola própria que feita para eles, tá? Porque eles vão fazer roer os araminhos da gaiola e vão acabar ingerindo essa tinta, ó, cortando pedacinhos dessa tinta e ingerindo. Se for uma tinta tóxica, eles intoxicam e podem morrer. Então, tem que ser gaiola própria, e muito cuidado com esse material, porque eles tendem a roer o que eles encontram. Nós já falamos um pouquinho sobre a questão desse instrumento, que é para eles fazerem exercício, a rodinha de girar. É muito legal ter, precisa ter, eles fazem exercício, eles gostam de gastar energia nisso, mas cuidado se elas forem de gradinha assim, ó, porque os acidentes são comuns, tá? Enrosca a patinha ali e causa fraturas feias, às vezes, difíceis de consertar. Aí fica com a perninha torta ou outros problemas. Fratura é bastante comum nesses bichinhos, tá? E porque eles da gaiola prende a perna, ou então pula de um patamar para outro, na hora que vai pegar na mão, ele tenta fugir. Então, são bichinhos frágeis que tem que tomar bastante cuidado, tem que saber conter, tá? E aqui eu queria mostrar um pouquinho, aproveitando esse slide, como é uma questão de radiografar em duas posições, em posições diferentes, tá? Então, aqui a gente tem uma fratura aqui que nem sempre é fácil de enxergar, ela está exatamente aqui, olha. Mas quando a gente coloca em outra posição, às vezes a gente consegue enxergar a fratura com mais nitidez. Chegamos a falar um pouquinho, quando falei de segurar um coelhinho, conter um coelhinho, que é o seguinte, os coelhos têm essas pernas dele feitas
para saltar. Eles têm uma musculatura muito forte e preparada para fazer movimento de empurrar para saltar. Então, se a gente for segurar um coelhinho só aqui pela frente e deixar essa parte de trás dele livre, ele vai tentar fugir, ele vai tentar saltar e vai fazer uma força com a perna aqui para baixo. E aqui a coluna dele, a traseira dele, vai lá para cima, vai subir. E aí se corre o risco de causar até uma fratura de coluna por causa desse salto. Você está segurando a frente, você está segurando aqui a frente, e o coelhinho salta e faz isso. Esse movimento aqui, ó. Saltou a traseira dele. Essa região da coluna pode fraturar. Então, a contenção tem que ser na frente e atrás do corpinho dele, assim, para não ter perigo.